Olho preto esfumado hoje. Vai ser muito bacana. Bem simples, tá? Vai ser bem fácil, bem bacana. Mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Tá? Vai ser esse esquema aqui que a gente vai trabalhar hoje. O degradê de esfumado, depósito de sombra. Tudo isso eu vou falar hoje com vocês. Vocês estão vendo, né? Eu já tô com a pele feita, a sobrancelha feita. Então eu vou precisar de um corretivo claro, um pouco mais claro que a pele de vocês, para iluminar o arco da sobrancelha e ser o nosso primeiro fixador das nossas sombras que a gente vai trabalhar. Sombras variadas, sombras claras para iluminação do arco da sobrancelha, os tons de marrom, um marrom quente, um marrom frio, um marrom claro, um marrom escuro, preto, que é o básico que a gente vai trabalhar hoje, né? Então os marrons, os pretos, é o que a gente vai trabalhar. Os tons claros para a iluminação do arco da sobrancelha também. Quem quiser fazer um olho preto colorido também pode. Daí é só usar as cores, tá? Daí vai escolher entre as cores a definição do côncavo. A gente também pode fazer essa definição de côncavo, tudo eu vou explicar mais adiante, tá? Com blushes. São dois blushes da Rinodê, um blush laranja e um blush vinho. Fica linda essa combinação com o preto. Eu começo com essa cor esfumando côncavo e depois eu dou profundidade com essa. Em vez de ser um marrom quente e um marrom frio, eu uso laranja e essa cor de violeta, cassis, o nome desse blush, certo? Então dá pra gente usar várias coisas diferentes. Além disso, a gente vai precisar de lápis preto tradicional, e quem tiver os potencializadores de sombras, que quem já foi minha aluna sabe que eu uso bastante, são esses potencializadores de sombras que servem para fixar as sombras. Eu uso muito em substituição do primer de olhos. Então eu acredito e vejo que o resultado da maquiagem tem uma durabilidade muito mais alta. A pigmentação dos produtos fica muito mais alta com os potencializadores de sombras do que com os primers para olhos, certo? Então geralmente essa aqui é a minha opção. Oi pessoal que está entrando, tudo bom? Falando dessa paleta ali que deixa eu ver quem comentou, a Amanda comentou. Essa paleta aqui, ó, a case dela, né, a embalagem mesmo é da Mary Kay. Aqui eu tenho algumas sombras, essas mais compridinhas, ó. As mais compridinhas assim, ó, elas são da Mary Kay. As outras sombras que eu botei aqui dentro dessa case, elas são da Catherine Hill, da paleta de sombras antiga da Catherine Hill. Eu botei tudo aqui, porque todos os produtos que eu tenho aqui em casa, acaba que eu uso só pra mim, porque os produtos que eu trabalho estão nas escolas, então esses aqui são os produtos que eu uso geralmente em mim. Então essa aqui é a paleta antiga e algumas sombras da paletinha da Mary Kay, tá? Aí essas embalagens são ótimas, né, pra gente começar a montar. A gente dispõe das cores que a gente gosta. Eu acho maravilhosas essas paletinhas. Eu ganhei uma nova, só que eu ainda não completei. Deixa eu mostrar pra vocês, que ela é bem mais fina, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Também é da Mary Kay, tá? Então quem trabalha com a Mary Kay e quiser me dar essas paletas, eu amo, tá? Daí tem essa aqui, ó, essa paletinha da Mary Kay, ó. Ó, eu uso ali. Tu abre ela e aqui dentro tu bota todas as tuas sombras. Aqui eu tenho pouquinhas sombras, ó. Tem algumas coloridinhas da Mary Kay. Essas duas aqui são de um quarteto de sombras do Avon, que eu gosto bastante. E essa aqui também é da Mary Kay. Então essas paletinhas eu gosto muito, tá? Então as meninas que trabalham com a Mary Kay e quiserem me presentear, gosto muito dessas paletinhas. Fica a dica aí pra vocês, tá? Vamos começar essa maquiagem então, esse olho preto? Vamos começar a fazer esse olho maravilhoso? Assim eu espero que saia maravilhoso, né, gente? Vamos lá? Eu vou ligar mais uma luz aqui, vamos ver se fica melhor ou pior. Eu acho que ficou melhor, tá? Deixem as dúvidas de vocês aqui, as perguntas de vocês. Me ajudem compartilhando essa live. Passem nos grupos de WhatsApp, compartilhem aqui no Instagram, no Facebook, para as amigas de vocês verem como fazer esse olho preto. E não deixem de me seguir aqui no Instagram, no Adriano_Roman, aqui no Instagram. Me sigam, tá, gente? Lembrem da meta de 100 mil, eu preciso chegar nos 100 mil. Chegando nos 3 mil já tô bem feliz, tá? Certo? Me sigam aqui no Instagram. Estou com a pele pronta, sobrancelha corrigida. Oi, Thiago, como é que está? Tudo bom? Oi, Fran. Oi, Lid.
Tudo bom? Como é que vocês estão, meninas? Deixem as dúvidas de vocês que o Leonardo vai me dizendo, tá? As perguntas que vocês deixarem aí, o Leonardo vai lendo e eu vou respondendo para vocês conforme eu vou fazendo, certo? Vamos lá. Então, a gente vai começar com o olho preto. O olho preto clássico, tá? Onde a gente trabalha com os marrons e os pretos. Por incrível que pareça, meninas, o que menos a gente usa num olho preto é sombra preta. Então a sombra preta é só para dar um acabamento, um detalhe mais intenso nesse olho preto. Então geralmente eu faço sempre com os marrons, com um marrom quase preto e depois eu aplico a sombra preta, tá? É importante que quem já viu a minha live anterior falando das técnicas de esfumados, viu que a gente sempre começa das cores mais claras, indo para as cores mais escuras. E das cores mais claras do canto interno para o canto externo, do claro para o escuro. No caso do olho preto, como é uma única cor na pálpebra, a gente vai do claro, sombra clara, marrom médio, marrom escuro, preto, de cima para baixo. Certo? Então a gente sempre vai da cor clara para a cor escura e a gente volta da cor escura para a cor clara para a gente começar a ter um degradê muito bonito nesse esfumado preto e não ficar marcas, não ficar divisões. Certo? Vambora então? Começando, vou começar. Separem os materiais aí. Vou começar então, ó. Oi, Ideia, tudo bom? Como é que está a Ideia? Vamos fazer esse olho preto? Então, vamos lá. Eu vou pegar um corretivo um pouquinho mais claro que a minha pele. Então, eu vou ver entre os três qual é mais claro que a minha pele. Este aqui é o mais claro. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra, tá? Então, eu vou aplicar em toda a minha pálpebra e depois eu vou esfumar esse corretivo com um pincelzinho de corretivo, tá? Esse corretivo é um corretivo da Tracta, ele é um corretivo hidratante da Tracta. Eu gosto muito desses corretivos, mas esse aqui, como eu falei pra vocês, é a versão anterior, né? Aqui em casa eu tenho os produtos na versão anterior. A Tracta remodelou esses corretivos, eles estão muito, muito bons. Então, apliquei um corretivo em toda a minha pálpebra com um pincelzinho pequenininho de corretivo, ó. Eu tô fazendo essa parte aqui, tá? Vamos lá, ó. A Jana disse que não pode fazer porque não tem sombra preta. Ah, não tem problema, Jana. Vamos fazer com sombras marrons, tá? Não te preocupa. Se não tiver sombra preta, a gente vai dar um jeito. Ó, tô aplicando o corretivo em toda a pálpebra fixa e móvel. E eu vou dar uma esfumadinha. Com o pincelzinho mesmo, eu vou dar uma definida na minha sobrancelha. Deixa eu ver pelo espelho, tá? Melhor o corretivo hidratante ou o mate? Gente, entre os corretivos vocês precisam identificar o tipo de pele de vocês ou o tipo de pele da cliente de vocês, tá? Para as clientes que têm a pele mais oleosa, o corretivo mate é uma melhor opção. Para as clientes que têm a pele seca ou são clientes de pele madura, o corretivo hidratante é uma melhor opção, tá? Como eu só tenho esse aqui em casa, é esse que eu estou usando, tá? Para minha pele, que é uma pele extremamente oleosa, o corretivo mate seria uma melhor opção, tá? Ó, espalhe o corretivo em toda a pálpebra, com um pincelzinho de corretivo. Vocês estão acompanhando as minhas lives, gente? Vocês estão olhando? Lembrem que as minhas lives ficam salvas aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube. Para quem não consegue assistir, elas ficam salvas também no meu canal no YouTube, tá? Com o dedinho de vocês podem dar uma sentadinha, já que eu não tenho a Beauty Blender aqui. Eu tenho sim. Ah, não, mas eu não vou pegar. Vamos lá, dedinho mesmo. Lembrando que a gente está fazendo maquiagem na gente mesmo, né? Se a gente fosse fazer essa técnica na cliente, jamais eu usaria o dedo. Eu poderia até usar um pincel de cerdas duplas, né? O Duo Fiber, para dar uma esfumadinha, ou a esponjinha Beauty Blender, tá? Pequenininha, que nem aquela que o Alex usou quando a gente fez a maquiagem para todos os tipos de olhos, certo? Então, apliquei o corretivo em toda a minha pálpebra fixa e móvel, tá? Isso vai ser a base para as minhas sombras começarem a fixar. Próximo passo. Opa, passei dois. Iluminar o arco da sobrancelha. Então, eu estou começando com a cor mais clara, próximo do arco da minha sobrancelha, tá? Então, vou escolher uma corzinha clara. Pode ter brilho ou não. Se vocês não tiverem sombras, gurias, vocês podem usar, por exemplo, os iluminadores de pele, tá? Pode usar o iluminador de pele
também, sem problema algum, tá? Eu vou usar, no caso, uma sombrinha clara. Geralmente eu gosto de usar essa aqui, ó. Esse aqui é um iluminador antigo da Mary Kay, que eu gosto muito de usar. Eu misturo o branco com esse rosadinho e aplico no arco da sobrancelha, tá? Vambora, então. Misturei os dois e eu vou aplicar no arco da minha sobrancelha. Deixa eu pegar o meu espelho. Como ele tem cintilância, ele reflete muito e fica parecendo que é mega branco, né? Mas ele é quase da cor da minha pele. Como ele está em cima do corretivo, ele potencializa muito. A Aline disse que esse iluminador da Dazzler é vida, amo. Eu também adoro ele é muito, muito bom. Ele pigmenta muito bem. Aqui eu estou usando ele, tá? Eu usei primeiro o da MAC por baixo, que é o Soft and Gentle, e depois eu botei ele por cima, e daí eu achei que ficou muito estourado. Daí eu vim com um pó translúcido, vim com um pozinho translúcido por cima para tirar o efeito exagerado, tá? E mesmo assim, olha como ele ficou bem, bem definido, né? Então, gente, ó, iluminando o arco da sobrancelha, tá? Com uma sombra clara. Eu tô nesse primeiro passo, ó, iluminar o arco da sobrancelha com uma sombra clara. Vão perguntando, vão deixando as suas dúvidas aí. Vocês gostam de olho preto? Vocês gostam de fazer olho preto ou não é a preferência de vocês? Me digam qual técnica vocês gostariam que eu fizesse aqui pra vocês. Eu tenho um desafio para vocês também, hein? Vamos fazer um desafio? Eu vou pedir para todas vocês, se não conseguirem fazer hoje junto comigo, eu vou pedir para que vocês façam esse olho preto em casa, seguindo a sequência que eu estou mostrando para vocês, que é a sequência mais didática que eu posso passar para vocês. Sigam esse passo a passo, façam esse olho preto em vocês, ou numa modelo, ou até mesmo num croquis de braço, de mão, como vocês preferirem, sociais de vocês, e eu vou comentar essas fotos no meu Instagram, tá? Então, desafio vocês a fazerem essa maquiagem em casa depois. Então me marquem, Adriano_Roman, me digam aí se voltou ou não. Tá tudo certo? Estão me vendo direitinho? Deixem aí se vocês querem que eu faça, o momento é agora, se vocês querem que eu faça o olho preto clássico, ou se vocês querem que eu faça um olho preto com sombras coloridas no côncavo. Clássico ou colorido? Coloquem aí rapidão, clássico ou colorido. Que daí ou eu vou fazer com essas cores no côncavo e mais o preto, ou o super clássico. Clássico ou colorido? Me digam. Enquanto isso eu vou dar uma esfumadinha aqui na minha pálpebra, tá? Pegar um outro pincelzinho, só para dar uma esfumadinha. Voltou? Contabiliza quantos são. Clássico, 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 colorido, clássico, bom. Vencendo o clássico. Então vamos fazer o clássico. O colorido é só substituir as cores, tá? Então vamos lá. Vou trabalhar então com o meu marrom quente. O marrom quente é esses marrons que puxam mais por um tom avermelhado, ó. Ok? Ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse marrom aqui é mais avermelhado, esse aqui é um marrom mais acinzentado. Então eu vou começar com esse marrom e depois eu vou usar este marrom mais acinzentado. Ou este marrom da Catherine Hill, ou até mesmo laranja. Para quem quer fazer o olho colorido, comece com laranja, tá? Quem vai fazer o olho colorido, comece com laranja. Eu vou começar com marronzinho. Para isso, gurias, eu vou trabalhar com um pincel mais fofão, certo? O primeiro marrom que a gente vai esfumar na nossa pálpebra, o pincel tem que ser maior, tá? Porque ele vai expandir mais a cor, ele vai espalhar mais, ele vai esfumar muito mais. Ele não vai deixar concentrada a cor, certo? Então vamos lá. Eu vou misturar esse marrom aqui, ó, tá vendo que ele é o mais usado, com esse laranja aqui, para deixar esse marrom mais quente ainda. Então eu pego um pouquinho do laranja, olha como ele pigmenta, né? E vou pegar um pouquinho do marrom. Misturo os dois. Ó, esse
aqui onde eu tô misturando as cores, ó, depois eu vou pegar daqui para fazer o outro lado, tá? Então vamos lá. Para começar o esfumado, tá? A gente sempre posiciona o pincel com um marrom mais quente, mais alaranjado, mais avermelhado no cantinho externo do olho, tá? Se por acaso vocês verem que acumulou, que nem no caso aqui acumulou o corretivo, ó, a gente esfuma antes de botar a sombra. Que tom tu indica para pele escura? Os mesmos marrons, tá? Aí eu aconselho que vocês trabalhem com laranja como a primeira cor. A segunda cor, esse marrom aqui. Vamos pensar que a gente vai fazer uma pele negra, tá? Começaria com a primeira cor, esse laranja, dá pra ver? Esse laranja aqui. A segunda cor, este marrom aqui. E a terceiro marrom este. E depois o preto. Vamos lá. Peguei o meu marrom e eu deposito no canto externo do meu olho, tá? Então quando a gente vai fazer esse esfumado, ó, é sempre importante a gente trabalhar no canto externo, em movimentos circulares e vai e vem para o cantinho interno do olho, tá? Ó, deposito o produto, e aí depois a gente vai trabalhar com movimentos circulares e de vai e vem para o cantinho interno. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho do produto. Depositei no canto externo, né, meninas? Então, ó, trabalho em movimentos circulares e vou levando para o cantinho interno do meu olho. Ó. Movimentos circulares e de vai e vem. E eu vou esfumando sem cobrir a sombra de iluminação, tá? Eu sempre começo com a sombra de iluminação porque os pós eles se esfumam muito melhor um em cima do outro. Então quando eu já venho com aquele pozinho claro ali abaixo do arco da sobrancelha, quando eu vou subindo com o meu marrom, ele mistura com aquela sombra clara. E aí tem muito menos chance de deixar marcado o meu olho preto. Tô dando todos os truques pra vocês, hein? Ó, vamos lá. Circular, vai e vem no cantinho interno. Muito ruim ficar olhando pelo celular e se maquiando. Mais fácil aqui pelo espelho, né? O esfumado, gurias, é importante que a gente nunca deixe marca, tá? Nesses esfumados. Bem suave a mãozinha. Conforme a gente vai subindo em direção à sobrancelha, mais leve a mão. A mão menos encosta na pele, tá? Vocês já estão vendo que já tá tendo um degradezinho bem bonito, né? Pra quem viu as minhas técnicas a live anterior, onde eu falei sobre as técnicas de esfumado, a forma de aplicação, sabe que quando a gente vai criar o esfumado, é importante que as cores elas tenham a mesma distância. Por exemplo, esse tom clarinho tem essa distância. Então, a distância desse marrom quente para o marrom frio vai ter que ser a mesma. Então, o marrom frio ele vai se posicionar exatamente na linha do meu côncavo e um pincel menor. Certo? Então eu vou dar mais uma reforçadinha nessa mistura de laranja com marrom, aqui no meu côncavo, só para deixar um pouquinho mais intenso, e aí eu já vou ir com a cor mais intensa, mais escura, tá? Depois, quando a gente vai reforçar esse marrom quente, nunca sobe até a borda, nunca sobe até onde vocês subiriam a primeira vez com o marrom, tá? Sempre cada vez mais abaixo. Cada vez um pouco mais para baixo para a gente ter o esfumado, o degradê. Ó, ok, ok. Vou limpar meu pincel. Tô limpando numa toalhinha, tá? E aí eu vou dar uma esfumadinha leve, ó, como um bem levinha nas bordinhas, ó. Entre a sombra clara da iluminação do arco da sobrancelha e esse marrom. O mesmo marrom ou é outro? Eu trabalhei o mesmo marrom, tá? Eu só reforcei ele, eu só reapliquei. Lembrando que dessa vez eu não subi tanto próximo da sobrancelha, tá? Ele ficou um pouquinho mais baixo. Ok até aqui? Certinho? Dá pra ver que já dá uma definição maior no olho, né? Se vocês querem fazer uma maquiagem pro trabalho, só isso aqui, ó, já ajuda muito vocês. Já fica bem, bem interessante, tá? Fran quer saber se eu achar que está muito pigmentado, troca o pincel ou limpo? Tu pode limpar o pincel ou trocar o pincel, tá?
Se o pincel estiver bem limpinho, não vai pigmentar mais, ok? Nesse caso que tu comentou, tá, Fran? Ó, quanto menos vocês enxergarem divisão entre a cor clara e a cor escura, melhor vai ser esse esfumado, tá? Então observem bem aí em casa, treinem bem esse esfumado, porque quanto menos marca, mais bonito vai ficar. Então, ó, trabalhei com esse pincel aqui. Agora eu vou pegar um pincel bem menor, ó. Um pincel bem menor, porque eu vou usar a cor mais intensa. E essa cor mais intensa eu vou aplicar, ó, abaixo da primeira cor. Vocês estão vendo que eu enxergo a cor clara, eu enxergo o marrom quente, e aqui eu botei um marrom mais frio, ó. Dá pra ver? Então esse marrom eu vou aplicar com esse pincel mais preciso. E o marrom vai ser este aqui. Se vocês estão fazendo colorido, pode ser essa cor aqui, ó, vai ficar bem bonito. Ou aquele blush que eu mostrei pra vocês, desta cor. Vai ficar bem bacana também, certo? Vamos lá, vou pegar o marrom mais escuro, o marrom mais frio. O marrom mais frio porque ele puxa para um tom mais acinzentado, ele não é tão laranja, tá? O marrom bacana é aqueles de sobrancelha, então se vocês não têm uma sombra marrom fria, o marrom de sobrancelha vai ajudar vocês, tá? Gente, me digam se vocês estão gostando, se vocês estão acompanhando aí ou não, senão eu fico perdido. Olha onde eu estou depositando aquele marrom mais escuro, ó. Eu não depositei aqui fora, ó. Porque se eu depositar aqui, esse marrom vai ficar muito marcado no canto externo. E eu quero que esse marrom fique dentro do marrom mais quente. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui não dá pra ver. Mas o marrom quente, ó, ele tem que fazer a bordinha, ó. O marrom frio precisa estar dentro do marrom quente. Tá? Quando eu dou essas pausas dramáticas assim é porque eu tô lendo alguma coisa que vocês escreveram, tá? Vamos lá então. Depositei aqui, ó. Tá? Depois eu vou dar uma esfumadinha, ok? Depositar do outro lado, ó. Esse marrom mais frio, ele não pode passar muito da linha do côncavo. Então vocês vão subir até a linha do côncavo, tá? No meu olho, que ele não aparece tanto, eu sempre subo um pouquinho mais. Então fica a dica aí para quem tem um olho parecido com o meu, é subir um pouquinho mais os marrons, além da linha do côncavo, tá? Vamos lá, vamos esfumar agora isso aqui, ó. O esfumar, nesse caso, eu vou mais pressionar o pincel contra a minha pálpebra do que esfregar. Quanto mais escura essa cor, menos eu esfrego no olho. Mais eu vou depositar, pressionar o pincel em cima da cor, tá? Ó, só pressionando o pincel em cima da cor, só para mesclar, misturar esse marrom mais quente com o marrom, esse marrom mais frio com o marrom mais quente. Vocês podem fazer o esfumado meio que puxando de cima para baixo, como se vocês estivessem puxando o marrom quente para cima do marrom frio. Isso também vai ajudar no esfumado, tá? Lembrem que não pode ter divisão entre esse marrom quente e esse marrom frio. Tá tudo ok aí, Leonardo? Vamos ver, ó, já deu mais profundidade, né? Eu preciso dar um acabamento agora nessa cor. Vocês viram que o marrom quente, friozinho, esse marrom mais escuro subiu um pouquinho, né? Como é que eu faço para corrigir isso? Eu volto com o pincel anterior, e o mesmo marrom que eu usei antes, tá? Gente, tá trancando aí, a internet tá bem ruim, tá? Ainda mais nesse horário, é bem complicado. Peço desculpa para vocês, mas vamos tentando acompanhar, tá? Sempre que travar, vocês sinalizem e quando voltar ao normal, vocês digam, voltou, para eu saber, certo? Agora, neste momento, vocês estão conseguindo me enxergar, estão me vendo ou tá travado ainda?
Oi, gente, como é que vocês estão? Quem tá entrando agora? Tudo bem? Eu tô trabalhando o esfumado no meu côncavo pra gente fazer esse olho preto. Então, eu trabalhei o marrom quente no côncavo, depois eu trabalhei com o marrom frio. Agora eu voltei com o pincel anterior, com o resto que tinha de sujeira, e eu vou trabalhando as bordinhas, ó. Só pressionando em cima das bordas do marrom frio. Só para mesclar as duas cores. Não voltei, não fui com outro pincel, tá? É o mesmo pincel que eu usei a primeira cor de marrom. Estão me acompanhando, guriazinhas? Quero ver essas fotos de vocês depois, hein? Me marquem aqui no Instagram que eu quero ver essas maquiagens de vocês. Olha só, vocês conseguem observar que eu tenho a cor clara, eu tenho um marrom quente e abaixo dele eu tenho um marrom frio. Mas eu não tenho marcação entre elas, né? As cores, uma cor se mistura na outra. Ó, voltei com o pincel anterior, tá? Aquele primeiro, ó. Só para dar um acabamento aqui, porque eu já vou dando o acabamento nas cores, ó. Ó, só para ir tirando qualquer marca. Se eu observo que tem alguma marca, eu paro e já vou tirando as marcas, tá? Adri, tá fazendo esse olho, Adri? Vamos fazer esse olho preto? Qual das Arianes tu tava falando? Todas as Arianes que estão aqui na minha live. A Ariane, minha aluna, a Ariane, minha colega, todas vocês. Gente, até aqui tá ok? Até aqui é a base do nosso olho. Gente, fiz a primeira parte dos esfumados. Eu tô um pouco preocupado com o tempo, tá? Por isso que às vezes eu tô dando uma corridinha a mais e não tô falando tanto com vocês, tá? Tu me ajuda no tempo, né? Quando chegar em meia hora, tu me avisa. Já tá em meia hora. Ih, ferrou, já tá em meia hora. Então, ó, trabalhei os marrons, os esfumados, trabalhei a sombra clara, o marrom quente, o marrom frio, nenhum tem marcação, e agora eu vou trabalhar com um potencializador de sombras, tá? Esse potencializador de sombras, ele vai servir como um primer, ele é muito melhor que um primer, porque ele ajuda a fixar as sombras, ó. Dá pra ver ali? Deixa eu sair um pouquinho pra vocês verem, ó. Vou aplicar esse potencializador preto com um pincel assim. Potencializador preto com um pincel kabuki chanfrado, tá? Então, como é que eu faço? Eu pego o pincel, passo aqui no potencializador preto. Não sei se vai dar certo, esse aqui tá seco. Vai dar certo, vamos torcer para que dê certo isso aqui. Tu faz um favor pra mim, tu pega um papel higiênico, um papelzinho, só pra eu limpar aqui o excesso do meu pincel. Gente, então, ó, peguei o potencializador preto e vou aplicar na minha pálpebra móvel, tá? O mais próximo da raiz possível. Vamos ter que dispensar esse potencializador. Ele tá muito seco, ele não sai do pincel. Não vai rolar. Então não vai rolar com potencializador preto, tá? Devia ter, olha aqui, nem no papel quase sai, ó. Ele até rasgou o papel ali. Então não deu. Então a gente vai fazer um olho preto mais simples ainda. Com um pincel de depositar sombra, eu vou pegar esse aqui arredondado, tá? Ele é um pincel de esfumar, mas eu vou trabalhar com ele. Com um pincel de depositar sombra, gente, quem fosse trabalhar com potencializador preto, que é o que eu ensino em aula geralmente, dá pra apontar, Ariane, mas eu tô com preguiça. Diluidor dá também, mas eu tô com preguiça de levantar daqui e pegar essas coisas, tá? Então, Diluidor não? Dá também, mas é que eu não sei onde tá ali dentro e eu não quero pegar. O diluidor funciona, tá? O apontador também funciona. Mas você sabe que eu sou um pouco preguiçoso, então eu vou improvisar e vai dar certo. Então, ó, fiz o esfumado, eu vou trabalhar com o preto. Ó, um pincel muito parecido com aquele que eu trabalhei com o marrom escuro, tá? Certo? Vou pegar ele e vou trabalhar o preto, só a sombra preta direto. Se vocês fossem trabalhar com o potencializador entraria na raiz dos cílios e vocês esfumariam esse potencializador até chegar na linha do côncavo, sem passar do côncavo, tá? Ele não pode ficar marcado na linha do côncavo. Vou trabalhar com o preto. Agora é o momento mais tenso, mais crítico. Então, calma, reza. E sim, Ariane, eu sou preguiçoso.
peguei o preto, tá? Ó, preto, peguei o preto, ó. O segredo do olho preto. Primeiro, pega o excesso que tem aqui no pincel, ó, e pressiona num papelzinho. Pra quê? Pra sombra que tá solta no pincel entrar dentro das cerdas. E isso vai evitar com que a sombra caia na pele de vocês. Se vocês observarem, ó, não caiu nada de sombra até agora no meu olho, porque é a forma de aplicação desses produtos, tá? Então, ó, peguei a sombra preta, faço ele entrar dentro das cerdas e vou depositar em toda a minha pálpebra móvel, principalmente na raiz dos cílios, e aí sim eu vou levando pro côncavo, tá? Tô depositando em toda a raiz dos cílios essa sombra preta, pressionando, tá? Depositando, empurrando essa sombra preta contra a pele. Não arrasta, não bate, tá? Se tu vai usar o diluidor, tu vai misturar um pouquinho do diluidor com o teu potencializador de sombras, não com a sombra, tá? Então, assim, com a sombra ele vai secar muito rápido. Sim, não mistura o diluidor com a sombra, e sim com o potencializador de sombras. Tu vai deixar ele mais melecadinho, né? Mais macio, mais molhadinho. E aí tu vai aplicar só na raiz dos cílios. Depois tu vem com um pincel kabuki chanfrado e vai fazendo esse movimento de puxar de cima para baixo, levando até a linha do côncavo, tá? Eu tô só depositando a sombra preta, que vai dar um olho preto igual, bem bonito. Só empurra, só pressiona contra a pálpebra. Não bate, não esfrega, não arrasta. Só empurra contra a pálpebra. Olha, já não tá um olho. Eu acho que é mais fácil olhar aqui no... Vocês estão vendo que é bem pouquinho preto que eu uso para fazer o olho preto? Porque se eu usar só preto, o olho vai ficar acinzentado. E acinzentado sempre dá uma sensação de olheira. Então sabe aquele olho preto que as pessoas dizem, ah, parece que levou uma bocha no olho? É porque acaba que as pessoas usam só os tons frios, que puxam pro acinzentado. E aí parece que o olho preto, a menina levou uma bocha no olho mesmo. E daí esse é o problema, tu entendeu? Então é importante que você sempre trabalhem com os tons quentes no côncavo, tá? Seja ela qual for a técnica que vocês vão trabalhar. Sempre trabalhem com os tons quentes. Sempre que eu pego a sombra, eu bato no meu papelzinho ali, tá? Certo, gente? Botei a sombra preta no meu olho, ó. Dá pra ver? Tem sombra preta e sombra preta. Agora eu vou voltar com o pincel anterior. Qual foi o pincel que eu usei antes desse? Foi o pincel que eu usei, o marrom escuro, o marrom acinzentado. Então eu vou voltar com ele. Vou voltar com ele e só vou pressionar, sem produto nenhum, tá? Eu só vou pressionar nas bordinhas do preto, sem subir tanto, só nas bordinhas do preto, ó. Então eu venho com ele, ó, só pressionando nas bordinhas do preto. Só pro restinho do marrom que tinha no meu pincel fazer o esfumado entre esse preto e o marrom quente. Do outro lado é a mesma coisa. Do outro lado eu não consigo enxergar. Gente, esse lado aqui eu tô cagando todo porque eu não consigo enxergar. A Ieda
Vida perguntou, o preto então é colocado por cima do marrom escuro? Olha aqui, sujei meu nariz. O preto é colocado por cima do marrom escuro. Mas ele não cobre o marrom escuro, tá? O marrom escuro tá ali para nos ajudar a ter a transição do preto para esse marrom quente. Tá? Então, quando eu aplico o preto, eu não cubro completamente o marrom escuro. Eu vou levemente depositando esse preto sobre o marrom escuro para que eu tenha um degradê. O marrom escuro vai fazer a transição do preto para o marrom claro, tá? Então, esfumei as bordinhas desse preto com marrom com o pincel anterior e agora eu vou esfumar as bordinhas desse marrom escuro com o pincel anterior, que é o marrom quente, com um pincel maior, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô voltando com todos os pincéis que eu usei antes. E trabalhando nas bordinhas, ó. Tu tem aula? Ih, que droga. Não. Daí eu vou olhando aqui, então. Não, mas eu tô olhando. Tá olhando? Então tá. Gurias, conseguiram chegar até aqui? No esfumado, ó, tô dando acabamento em todas as cores com o meu pincel do marrom quente, com o primeiro marrom que eu usei. Dá pra ver aqui o olho preto, ó? Dá pra ver que não tem divisão entre as cores, dá pra ver que não caiu nada de sujeira aqui embaixo, porque é a forma de aplicar, é a forma de depósito, de aplicação da sombra preta, tá? Eu vou dar acabamento na parte de baixo, o olho preto na parte superior tá basicamente pronto. Tá? Se vocês quiserem botar um glitter, um brilhozinho, o momento é agora. Pode botar um brilhozinho aqui em cima que vai ficar bem interessante. Vou dar acabamento na parte de baixo do olho. Para isso, se vocês verem que tem necessidade de iluminar novamente o arco, volta com o pincel do arco. Vocês viram que cada partezinha no olho, ó, cada partezinha no olho tem um pincel específico. Então não misturem, tá? Cada pincel foi usado para uma cor. Primeiro, esse pincel eu usei a sombra clara, o marrom quente, o marrom frio e o preto. Então cada pincel foi usado para uma função. Eu não uso o mesmo pincel para todas as cores, porque acaba que eu sujo todos os pincéis, certo? Deixa eu tentar subir um pouquinho mais esse olho aqui, ó, que eu acho que... A Fran disse no marrom frio ele não pode subir muito, né? Não. É importante que vocês enxerguem o preto, o marrom frio, o marrom quente e o claro, tá? Para ter o degradê, ok? Nunca cubram a cor anterior. Apliquei a sombra clara. O marrom quente não pode cobrir a cor anterior. O marrom frio não pode cobrir o marrom quente. O preto não pode cobrir o marrom frio. Então, uma cor não pode cobrir a outra cor. Ela puxa o marrom quente por cima do frio? Isso, exatamente. Para criar a transição, para as cores se mesclarem, tá? Eu tenho marrom frio, marrom quente. A gente vai misturando as duas para que elas tenham uma transição. Gente, vocês sabem o que tem hoje? A final do Big Brother. Vocês estão torcendo para quem? Lembrei agora. Ai, já tô ansioso. Vamos terminar essa live logo, Leonardo, pra gente assistir o Big Brother. A Yeli perguntou, a Yeli, a sombra clara vai até aonde? A sombra clara pode ir até antes do côncavo, tá? 15 minutos. Até antes do côncavo. Temos 15 minutos para finalizar esta live. Eu vou finalizar a parte de baixo do olho. A parte de cima tá ok. Dúvidas, vão deixando aí que eu vou respondendo, tá? Então, com o lápis preto, eu vou aplicar do canto externo para a parte interna do meu olho. Aplico por fora e na linha d'água, tá? Só que na linha d'água eu vou botar um lápis à prova d'água. Esse lápis não é à prova d'água, tá? Levanta a mão quem abre a boca para passar lápis de olho. Ai, que nervoso. Ok. Fica a Thelma, concordo. Fica a Thelma. Vamos lá, fica a Thelma. Concordo. Fica não, né? Ganha. É, ganha, né? Ganha a Thelma.
Gente, com um pincelzinho de sobrancelha, um pincelzinho chanfradinho, eu vou esfumar esse lápis aqui embaixo, tá? Então, com um pincelzinho de sobrancelha, eu vou dar uma esfumadinha no lápis. Bem na bordinha, bem na junção entre o lápis e a pele. Gente, eu acho que todas merecem, sabe? No Big Brother ali. Eu gosto de todas. Eu gosto muito da Manu Gavassi. Gosto muito da Rafa. Mas eu acho que a Thelma é a minha preferida. Não tem o que falar. Mas eu acho que todas são merecedoras. Ó, A caneta delineadora da Natura, você acha boa? Aline Domingues perguntou. eu gosto, Aline, da caneta delineadora da Natura. E a da Avon? Do Avon faz tempo que eu não uso caneta delineadora do Avon. Mas antigamente o Avon tinha umas canetas delineadoras bem boas, tá? Mas faz tempo que eu não uso quase nada do Avon. Que eu não compro nada do Avon e não ganho nada do Avon, né? Certo? Apliquei esse lápis preto. Aí eu vou vir com um pincel pequeno. Eu vou limpar esse pincel aqui, tá? Eu vou limpar. E vou pegar o marrom quente com esse pincel menor, ok? Então eu vou pegar o meu marrom quente. Aquela mesma misturinha que eu fiz do marronzinho com laranja, tá? E vou selar esse lápis. Eu vou aplicar esse marrom exatamente em cima do lápis. Já juntando aqui em cima, ó. Se vocês tiverem um olho bem pequenininho, em vez de usar esse pincel, vocês podem usar o mesmo pincel que a gente usou para esfumar o lápis, um pincel chanfradinho, tá? Essa técnica realmente, Índia, aumenta bastante os olhos, tá? Então essa técnica é bem bacana porque aumenta bastante os olhos. E às vezes a gente pensa, né? Ah, o olho preto diminui os olhos. Não, depende da forma que a gente vai fazer esse olho preto. Ó, se vocês forem ver, o meu olho acaba se destacando bastante com o preto, né? Por causa desse esfumado aqui embaixo, eu consigo subir muito. Eu consigo baixar ele aqui, ó. E aí o meu olho aumenta. Certo? Vocês estão vendo que ainda tem uma divisão aqui, ó, entre o lápis e esse marrom aqui, e entre esse marrom quente. Então, com um pincel menor ainda, a gente vai fazer a junção entre as duas. A gente vai passar um marrom frio exatamente entre o lápis preto e esse marrom quente, tá? Dos dois lados. Então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Peguei o marrom frio. A Ariane acha que o lado direito é complicado. Um lado sempre é mais difícil que o outro, né, Ariane? Eu também acho. Amanda, o olho preto combina mais com a boca nude? O olho preto combina com o batom que tu quiser, Amanda. O olho preto é um olho neutro, tá? Antigamente a gente tinha muito essa questão de quando o olho tá mais pesado, a gente suaviza nos lábios. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tu te sente bem fazendo um olho preto e uma boca bem vibrante também? Sim, então usa. Não tem muito regra quanto a isso, tá? Vai muito do gosto de vocês, ou da cliente de vocês, tá? Então, se vocês gostam de uma maquiagem mais carregadona, por que não fazer o olho preto e uma boca
vermelhona, uma boca vinho, por que não? Pode, vai muito do gosto de vocês, tá? Vou passar um lápis preto na linha d'água pra gente já ir finalizando. Deixem suas dúvidas aí. Todos vocês que estão nessa live já estão me seguindo no Instagram? Ou não? A Fran quer saber se o olho preto precisa do delineado em cima. Fran, geralmente eu não faço delineador em cima, tá? Se eu fizer o delineador é só um trabalho a mais. Que nem vai aparecer. Se eu fizer um delineado aqui, ó, nem vai aparecer. A não ser que eu faça um delineador colorido, com um delineado colorido, um delineador dourado, fica bem bacana. Mas delineador preto... Ah, desculpa, gente. Mas um delineador preto em cima do preto, não vai aparecer nada, nada, nada. Gostaram aí até agora? O que estão achando desse olho preto? Vou pegar um laranjão, ó. E vou dar uma passadinha só aqui na borda, ó. Pra não me deixar uma olheira. Porque os tons quentes não deixam olheira, os tons frios sim. Tô passando em toda a borda da minha sombra um restinho, um vaporzinho de laranja. Estão gostando, gente? Micaela, tu que é maravilhosa, linda. Eu também. Concordo. Tá estourando aí a luz, né? Hoje tá bem forte a luz. Gente, gatinho aparece? Gatinho aparece. Se vocês puxarem um gatinho... No meu olho não, né? Mas se vocês fizerem no olho de vocês um rabinho aqui, ó, o rabinho do gatinho vai aparecer. Tá? Mesmo com preto ele vai aparecer porque ele vai ficar sobre os esfumados marrons. Então vai aparecer sim, tá, Ariane? Gente, gostaram desse passo a passo aqui que eu mostrei aqui, ó? Esse é o passo a passo do olho preto completo, tá? Então, esse aí é o olho pretinho. Gostaram do olho preto? Para finalizar, gurias, vocês vão passar máscara de cílios e o nosso querido cílios postiços. Então, vamos lá. Máscara de cílios. Ai, derrubei tudo aqui, gente. Caiu tudo. Fiquei nervoso com o tempo. Caiu tudo. 8 minutos, Leonardo? Ai, vai dar tempo? Será? Já finalizaram vocês aí, meninas? Quero ver as fotos de vocês no nosso desafio, hein? Façam esse olho preto, tirem fotos, me marquem nas redes sociais. Ó, o meu olho tem que deixar assim, senão vai borrar lá em cima. Mesmo sendo preto, eu não gosto que borra. Oi, Aline. Como é que está, minha irmã? O que foi? O que é essa mãozinha aí na cara? Não entendi. Tayane, eu vou salvar a live, tá? Eu vou salvar a live aqui no Instagram e vou salvar também no YouTube, ok? E sempre está salva no YouTube também. Certo? Se vocês quiserem colar uns cílios postiços, eu não vou colar agora, porque daí a gente vai perder muito tempo e eu quero que vocês me deixem perguntas sobre esse olho preto. Então deixem as perguntas de vocês que eu aproveito esse tempinho final que a gente tem para falar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês viram que eu fiz a pele, fiz o olho preto e não borrou nada? Isso é técnica, não é mágica. É técnica, é forma de aplicar os produtos. E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. Que tem diferença entre uma maquiagem profissional e a maquiagem que vocês aprendem no Instagram. A maquiagem que vocês aprendem nas redes sociais. A maquiagem que vocês aprendem com as blogueiras. Que muitas vezes nem maquiadoras são, tá? Elas aprendem fazendo com outras pessoas e acabam reproduzindo técnicas de forma errada. Tá? Então o que eu quero trazer para vocês é a técnica correta, a forma correta de fazer esses esfumados para que um olho preto seja feito depois da pele
e não borre absolutamente nada, porque isso é técnica, é forma de aplicação de... Ai, me achando, mas eu gostei bastante, eu gosto muito de olho preto em mim. Gosto muito das aulas de automaquiagem quando eu vou ensinar, eu gosto muito de ensinar o olho preto. Que tipo de iluminação tu usa para fazer fotos que valorizam as cores das sombras? Os ring lights são uma ótima opção, tá? Eu não gosto nem de trabalhar com ring light de cor fria e nem de cor quente. É legal que a gente trabalhe com a mistura das duas cores. Tem ring lights que a gente consegue regular a cor quente com a cor fria. Então, quanto mais puxado para o quente, mais vai valorizar as cores. Mas também não pode ser aquele quente amarelado, porque as cores vão se distorcer também. Tem que ser uma luz de cor neutra, levemente mais quente, tá? Aí eu tenho que saber se colocar pó embaixo ajuda se cair da sombra para a parte de baixo. Sim, a gente pode fazer a caminha de pó, né? Mas se vocês fizerem esse olho preto com as técnicas que eu tô dando para vocês, vocês não vão virar nada embaixo. Mas sim, vocês podem pegar um pozinho, pega o produto, deixa acumulado aqui embaixo, né? Faz a caminha de pó, faz o olho preto e depois só varre esse pozinho. Pode ser também, mas eu tenho certeza, Ieda, que tu consegue fazer sem fazer caminha de pó e vai fazer o olho preto perfeito. Amei, obrigado. Quando for fazer o cut e o esfumado diagonal, avisa, tá, prof? Aviso, provavelmente a gente vai seguir mais algum tempo nessa quarentena, então eu vou trazer outras técnicas para vocês de forma fácil, tá? Então, de uma forma que não é a mesma forma que eu ensino em aula, mas de uma forma mais simples, com produtos mais acessíveis também, tá? Não com toda... Não vou dizer que é um olho preto ou um cut crease profissional, mas vai ser pra gente poder fazer em casa, até porque as minhas alunas, muitas delas estão começando agora, mal tiveram aulas práticas e a gente teve que parar por causa da quarentena, mas eu vou trazer sim. Aprender contigo é o quê? Top. Ah, muito obrigado, Adri. Que bom que tu gosta. Que bom que tu tá gostando das lives. Espero que tu esteja aprendendo um pouco mais sobre maquiagem, além das dicas que eu já passei, que a gente já fez alguns workshops, né? Espero que tu aproveite essas dicas, que tu possa fazer e participa do nosso desafio. Faz esse olho preto, me manda foto, me marca nas redes sociais, que eu quero ver os trabalhos de vocês. Gente, mais uma vez, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva também no meu canal no YouTube. Eu vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, por favor, me sigam nas redes sociais, Adriano_Roman aqui no Instagram, Adriano Roman Makeup no Facebook ou Adriano Roman 100 no canal no YouTube, tá? Ai, muito obrigado, gente, que bom que vocês gostam das aulas. Fico muito feliz que vocês estejam aproveitando essas lives, que eu esteja ajudando de alguma forma vocês, que vocês possam estar fazendo essas maquiagens em casa, melhorando as técnicas de esfumados de vocês, melhorando a formação de preço, enfim, espero que tudo isso esteja melhorando para vocês, certo? Gente, muito obrigado, uma boa noite para todas vocês, muito obrigado por mais uma live. Na quinta-feira temos mais uma live às 19 horas, que eu não sei se vai ser aquele assunto que está registrado aqui, eu acho que vou criar algo novo, certo? Faz pose pro print. Pose pro print. Me marquem nas redes sociais, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez. Até quinta-feira, onde a gente vai ter mais uma live. Um grande beijo para vocês e até lá.